Olá pessoal, hoje eu resolvi fazer um vídeo, uma mini aula que se trata de como resolver um sistema linear com 3 variáveis. O objetivo desta mini aula é resolver o sistema e obter os valores das variáveis apresentadas nesse sistema. Bom, então vamos aos cálculos. Primeiro, gostaria de apresentar para vocês o que é uma equação linear. Toda equação que pode ser escrita na forma ax1, a2x2, a3x3, mais até um termo n, que nós chamamos de monômio, a nxn igual a k, é dita uma equação linear. Portanto, esta equação aqui não é uma equação linear. Por quê? Observe que os expoentes da variável x é sempre expoentes iguais a 1. E aqui apresenta um expoente 2. Existem outras equações também que não são equações lineares. Por exemplo, x elevado a menos 1 mais x menos 3 igual a, por exemplo, 4. Dei exemplos de equações com uma única variável, mas pode apresentar, por exemplo, 2x mais 4y mais 3e mais 7w igual a 14. Esta é uma equação linear, onde A1 é igual a 2, a primeira variável é x. O A2 é 4, a segunda variável é y. A3 é 3, a terceira variável é z. A4 é 7 e a quarta variável é a w. E o termo k, chamado termo independente, igual a 14. Caso esse termo independente seja zero, esta equação linear é chamada de homogênea. Assim, podemos ter infinitos sistemas lineares, desde que não apareçam estas equações. Como exemplo, vamos ter 2x mais y igual a 7, x menos y igual a 2. Isso é um sistema de equação linear com 2 variáveis, certo? Outro exemplo é uma equação linear com 3 variáveis. E assim, você pode imaginar n variáveis, correto? Com n equações. Ou seja, podemos ter um sistema linear com 100 variáveis e com 10 equações. O objetivo dessa aula de hoje é resolver um sistema linear com 3 variáveis. Correto? Então, eu trouxe aqui nesse momento um sistema linear que iremos resolver a partir do método de escalonamento. Esse método de escalonamento é um método mais eficaz e mais fácil, e ele consiste em tentar, a partir de algumas propriedades que são possíveis para sistemas lineares, tentar eliminar esses valores aqui, ó, certo? Então, nosso objetivo é obter um sistema escalonado, ou seja, um sistema em que esses termos aqui sejam nulos, correto? Então, o que é um sistema escalonado? Por exemplo, esse sistema é um sistema escalonado, pois os valores da primeira variável da segunda equação e esses valores aqui são nulos. Esse sistema é um sistema dito possível e determinado. Por quê?
Porque o z você consegue calcular. 10 dividido por 2, 5. Correto? Obtendo o valor de z, você substitui na equação anterior, 2y mais 5 igual a 6, você consegue calcular o valor de y a partir de cálculos feitos que y é igual a 1 sobre 2. Da mesma forma, substituindo na equação x mais y mais z igual a 4, 4 menos 5 menos meio. O que nos daria como resultado é igual a menos 3 sobre 2. Assim, dizemos que esse sistema linear tem como solução os valores para x, para y e para z, que correspondem a menos 3 sobre 2 para x, para y 1 sobre 2 e para z igual a 5. Esse sistema linear possui uma única solução, que é esta. Você não consegue, a partir de outros cálculos quaisquer, obter 3 valores que satisfaçam simultaneamente a essas equações. Então, nosso objetivo agora é calcular uma solução para esse sistema aqui. Como fazer isto? Bom, é conhecido que se multiplicarmos uma equação por um número qualquer, esta equação não perde as suas propriedades. Ou seja, podemos multiplicar essa equação por 2, por 3, por menos 5, e ela mantém a mesma propriedade inicial, que a primeira variável mais o dobro da segunda menos a terceira é igual a menos 4. Então, para se resolver um sistema linear, é necessário que respeitamos algumas propriedades. Por exemplo, a troca de equações de posição é possível, multiplicar uma equação por um número e somar com uma outra equação também é permitido, desde que esse número que você multiplique seja diferente de zero. Caso contrário, a equação é anulada. Correto? Então, vamos aos cálculos para resolver esse sistema. Então, o primeiro passo, multiplicamos a primeira equação por menos 2. Obtemos o seguinte: menos 2x menos 4y mais 2z igual a mais 8, porque devemos então multiplicar os sinais. Esta equação segunda colocamos aqui para que possamos fazer a operação de soma. Somaremos essas duas equações, certo? Assim, obtemos uma nova equação a partir do cálculo menos 2 mais 2, 0, menos 4 menos 1 menos 5, 2 mais 1, 3, 8 e 9, 17. Esta equação irá substituir a segunda equação do sistema original. O segundo passo é você tentar eliminar o primeiro termo da terceira equação, certo? Esse primeiro passo, o que fizemos foi multiplicar a primeira equação por menos 2 e somar com a segunda. Bom, o segundo passo, então, seria você multiplicar a primeira equação por menos 3 e somar com a terceira. Esse passo será pegar essa equação aqui e multiplicar essa equação por menos 3, correto? Então, o que obtemos? A equação anterior é x mais 2y menos z igual a menos 4. Assim, ao multiplicarmos por menos 3, ela se torna menos 3x menos 6y mais 3z igual a mais 12, porque devemos multiplicar os sinais. Pegamos a equação 3
que chamamos de L3, 3x mais 2y menos 2z igual a menos 4. Para que seja possível fazer essa soma, somar o triplo de L1 negativo mais a L3. O que resulta em 0 para x, menos 4 para y, mais z igual a 8. Bom, esta equação obtida no segundo passo irá substituir a terceira equação do sistema. Então, voltando no sistema de origem, temos, conservando a primeira equação, x mais 2y menos z igual a menos 4, a segunda equação será substituída por 5y mais 3z igual a 17, e a terceira equação por 4y mais z igual a 8. O que temos que preocupar agora? Resolver o sistema de duas variáveis logo abaixo, que podemos optar por eliminar a variável y ou a variável z. O que fica mais fácil, multiplicando a terceira equação por menos 3. Sendo assim, podemos resolver o sistema de duas variáveis, considerando a primeira equação do sistema de duas variáveis, que é a segunda equação aqui, menos 5y mais 3z igual a 17, e essa equação multiplicada por menos 3 corresponde a 12y menos 3z igual a menos 24, certo? Assim, obtemos esse sistema em que, ao somar 3 menos 3, corresponde a 0. 12 menos 5, 7y. E menos 24 para 17, menos 7. Logo, y é igual a menos 1. Ao dividirmos ambos os membros por 7. Bom, então, conseguimos achar a primeira variável. Certo? O que vai ficar mais fácil para nós agora, ao voltarmos no sistema original. Qual que é o sistema original? O sistema original é x mais 2y menos z igual a menos 4. E essas duas outras equações, para calcular as variáveis x e z. Mas podemos calcular com maior facilidade utilizando esta equação ou essa em que aparece somente duas variáveis. Vamos tomar a equação menos 5y mais 3z igual a 17, em que o y é igual a menos 1, então menos 5 vezes menos 1 mais 3z igual a 17, o que resulta em 5 mais 3z igual a 17. Logo, 3z é igual a 17 menos 5, 12, logo z igual a 4. Portanto, o sistema está quase resolvido, pois para que se resolva o sistema, temos que ter x, y e z. E já obtemos o valor para z igual a 4 e para y igual a menos 1. Então, o que me resta é calcular o valor de x. Daí, podemos escolher lá do início qualquer uma dessas equações. O que eu farei opção pela primeira equação. X mais 2y menos z igual a menos 4. Substituindo na equação, obteremos x menos 2y, porque aí nesse caso o menos 1 substituído na equação fica menos 2, e menos 4 igual a menos 4. Fazendo os cálculos, você obtém que x é igual a 2.
Logo, o sistema está resolvido. Conclusão. Esse sistema que colocamos para resolver possui uma única solução, e em que essa solução é dada por 2 para x, menos 1 para y e 4 para z. Se você quiser fazer a verificação, é necessário que você substitua esses valores obtidos no lugar das variáveis x, y e z no sistema de origem, e esses valores aqui deverão ser obtidos. Por exemplo, 2 menos 1 e 4, ao substituir aqui, você obterá menos 4. Ao substituir nessa equação aqui, você obterá 9. Da mesma forma, a terceira equação, você obterá menos 4. Bom, este procedimento de cálculo de uma solução de um sistema, ele pode acontecer de que o sistema não tenha solução, ou o sistema pode ter mais de uma solução, no caso em que ele terá infinitas soluções, certo? Procure pesquisar sobre esse assunto e se informar melhor. Muito obrigado e até o próximo vídeo.